tela, então, agora com vocês. Todos veem minha tela? Vou pedir para uma pessoa falar rapidinho. Sim, professora. Perfeito. Bem, aqui a gente tem a nossa imagem do Moodle, né, do aprender da disciplina. Eu ontem, ali por volta já das 22 horas, eu incluí todos aqueles que ainda não tinham se inscrito. Então, estão todos os alunos matriculados já no Aprender. Né? Eu fiz questão de incluir todos vocês para a gente começar com todo mundo junto, né? Espero que muitos tenham visto a minha mensagem também. E a disciplina indexação, né, ela tem aqui o Mementa, que eu já vou destacar, que está aqui logo na nossa entradinha, que envolve sistemas de recuperação de informação, conceituação, fundamentos teóricos, características e funções da indexação. Também questões epistemológicas e metodológicas da indexação. Tipologia de índices, né, que são produtos da indexação, linguagens documentárias usadas para indexar, tipos de resumos documentários e avaliação de índices e resumos. Então, a nossa ementa é a proposta da disciplina, né? O propósito da disciplina diante do curso de biblioteconomia. Então, o nosso objetivo de aprendizagem é compreender os fundamentos do tratamento temático da informação e aplicar técnicas de indexação, elaborar e avaliar índices e resumos. Ou seja, nós vamos aprender a indexar. Né? E indexar ou resumir, né, e resumir, são processos que nos permitem representar a informação para que ela seja recuperada. Né? Então, eu tenho uma imagem, eu vou indexar aquela imagem automaticamente, manualmente, né, por meio de um software, ou enfim, né, nós vamos ter tempo para falar de tudo isso, para que essa imagem possa ser recuperada depois. Tá? Então, é bom a gente começar daí, né, entender o que é a disciplina em si. Agora eu vou falar com vocês com um pouco mais de detalhes do funcionamento da disciplina a partir do plano de ensino da disciplina e do programa de aulas. O plano de ensino e o programa de aulas, como a gente tem essa informação aqui logo no início, eles estão na página de documentos da disciplina. Se vocês clicarem, né, vocês vão imediatamente abrir essa página e vão encontrar aqui esses dois documentos. Então, eu vou aqui, com esses dois documentos, falar um pouquinho mais sobre a disciplina e aí a gente volta para o aprender daqui a pouquinho. A ementa e o objetivo, né, eu já destaquei para vocês. Então, diante desse objetivo, a gente tem um conteúdo dividido em 3 módulos. O primeiro módulo é o módulo de conceitos e bases teóricas. Esse módulo, ele vai trazer os fundamentos teóricos, a conceituação, a evolução conceitual da indexação ao longo do tempo, né, o que ela era, o que ela é hoje. Então, é um módulo que traz aí as principais bases para a gente entender o processo de indexação. O módulo 2 é o módulo que trata do processo em si. Né? Quais são as etapas da indexação? Quais são os métodos? Quais são os princípios, os critérios que o processo de indexação precisa cumprir para que ele seja efetivo? O módulo 2 vai tratar desse assunto. E o módulo 3 vai para a aplicação em si. Então, eu já sei o que é indexação, eu já sei como é o processo de indexação, eu vou, então, indexar. E aí nós vamos ver assuntos como produtos da indexação, o contexto em que eles são aplicados, linguagens usadas na indexação e a política da indexação, que serve para planejar esse processo dentro de uma instituição ou para um propósito específico. A metodologia da nossa disciplina. A nossa disciplina, ela vai se dar a partir de conteúdos expositivos com lives, como essa que nós estamos fazendo, que vão ficar gravadas para consulta posterior. Além disso, nós temos vídeos e um conjunto de atividades,
que eu vou mostrar para vocês com mais detalhes daqui a pouquinho. O conteúdo, ele é fixado a partir de algumas leituras que são indicadas na bibliografia. Além disso, vocês precisam participar de fóruns de discussões, né, realizar os exercícios teóricos e práticos, e tudo isso está especificado no programa de aulas, que é o próximo documento que eu vou mostrar para vocês. É muito importante vocês participarem, tirarem dúvidas, e aí a gente vai ver algumas opções para fazer isso fora do momento das aulas e no momento das aulas, a partir da mão levantada, da conversa, entrar um pouco mais cedo, pedir para ficar mais tarde, registrar a sua dúvida na atividade, tá ok? É bem importante essa participação, porque a gente não se encontra no corredor, né? Eu não tenho oportunidade de vê-los em outros momentos. Então, de fato, esse formato, ele exige que vocês façam esse contato, né? Se coloquem, tirem suas dúvidas para facilitar o aprendizado. E algumas observações bastante importantes. Todo o processo de ensino e aprendizagem, ele vai se dar mediado pela plataforma Aprender. Então, agora, por exemplo, a gente está fazendo uma live no Teams, mas nós acessamos essa live a partir do Aprender. E sempre vai funcionar dessa maneira o nosso conteúdo, tá? Tá tudo concentrado no Aprender, para a gente não ter dúvida, onde vai ser, como eu entro. Sempre recorram ao Aprender. O conteúdo, né, as atividades propostas, elas devem ser acessadas e enviadas também pelo Aprender. Nada vai por e-mail, nada vai ser postado em nenhum outro lugar que seja o Aprender. É muito importante o cumprimento de todas as atividades previstas, da participação ou assistir posteriormente às lives, para que vocês cumpram com a carga horária da disciplina. E aí eu vou mostrar isso para vocês lá no nosso percurso, que está destacado também na primeira página ali do Moodle. Mas eu volto nesse ponto. Com relação à nossa avaliação. Hoje, nós vamos preencher um questionário, que é uma avaliação diagnóstica, coisa bem simples, mas é para eu entender as expectativas de vocês, o nível de conhecimento de vocês e até a disponibilidade, né, de computador ou celular para realizar as atividades da disciplina. Então, essa é uma avaliação diagnóstica, que naturalmente não vale ponto, mas serve para eu compreender ali em que nível cada um de vocês está com relação ao conteúdo que vocês vão absorver na disciplina. Essa avaliação diagnóstica, ela também acontece em outros momentos. Por exemplo, em finais de módulo, eu posso fazer ali uma enquete para verificar se correu tudo bem, se tudo transcorreu facilmente na disciplina. Além disso, nós temos avaliação formativa e somativa. O que é isso? A avaliação formativa, ela serve para ajudar a formar o nosso conhecimento. Então, vocês aprendem ao passo que são avaliados. Então, várias atividades, elas são formativas. Né? Fazer um resumo, isso é formativo, né? Porque eu vou aprender ao passo que faço esse resumo. E vou ali ganhar uma nota que compõe a minha avaliação somativa. Então, muitas vezes, a gente tem esses dois tipos de avaliações juntas. Então, no final, isso quer dizer que nós teremos um conjunto de exercícios que compõem 70% da menção final e vamos ter também uma avaliação final, né, como uma prova, que vai valer 30% da menção final. Então, somando esses dois, nós temos aí os 100% da nota de vocês. Tá? Nós vamos, ao longo do curso, sendo formados e sendo avaliados, e vamos, no final do curso, somar tudo isso para ter uma menção atribuída. Bem simples isso aí, parece complexo, mas não é. Nos casos cabíveis, vocês devem usar as normas ABNT, né, por exemplo, para referência, etc. O detalhamento dos exercícios e todos os prazos, eles estão explícitos no programa de aulas e também estão no Aprender logo depois do exercício. Destaco isso para vocês daqui a pouquinho também. Aqui a gente tem uma bibliografia básica, né? Essa bibliografia básica, ela está disponível no Moodle, né? Uma parte da bibliografia complementar também.
Então, lá na pastinha bibliografia, que eu vou destacar com vocês, a gente encontra essa bibliografia aqui. Tudo que está disponível online, eu coloquei lá para vocês. E o que está disponível online é o suficiente para garantir o nosso aprendizado. Alguém tem alguma pergunta? Não, professora. Perfeito. Vou passar aqui agora para o programa de aulas, que é esse outro documento que está lá disponível na pasta de documentos da disciplina. Aqui a gente tem um detalhamento, né, de aula a aula, o que vai ser visto, qual atividade proposta e quais os recursos que devem ser acessados. Tudo isso é no Aprender. Então, aqui eu tenho um conteúdo, eu tenho aqui ou um exercício, uma atividade, ou a participação assistindo um vídeo ou assistindo uma live. Então, só para exemplificar, né? Aqui, atividade vídeo, assistir o vídeo. Exercício, naturalmente, realizar o exercício. E aí, cada exercício vai ter a sua descrição, né? Aqui eu tenho um quiz, fazer o quiz. E assim por diante. Então, está muito explícito aqui o que vocês precisam fazer. Então, para que eu possa cumprir com a carga horária da disciplina, professora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que realizar todas essas atividades, que são relacionadas a um conteúdo e que tem recursos disponíveis no Moodle, né? Então, eu vou assistir a live e aí eu tenho, então, lá a live gravada. Qual que é a bibliografia relacionada a isso? Está aqui destacada também. Esses numerozinhos têm correspondência lá no plano da disciplina, tá? Com a correspondência com a bibliografia lá. Vocês podem buscar ali os títulos e na pasta bibliografia acessar. Tudo bastante simples. Eu disponibilizo um módulo por vez. É claro que as lives, elas só serão disponibilizadas após a realização da live. Mas vocês vão verificar que todo o módulo 1, ele já está disponível lá para vocês. Alguns exercícios têm data para terminar, para começar e acabar, outros têm data apenas para terminar. Ou seja, vocês já podem fazer. O que eu recomendo que vocês façam na sequência? Recomendo fortemente isso. Não pulem um exercício para o outro. Porque, naturalmente, um exercício, uma atividade, ela está relacionada a um conteúdo. Então, a linha do tempo, por exemplo, que vai falar do conceito e evolução histórica da indexação em resumo, ela tem um conteúdo que deve ser visto, que deve ser posterior à compreensão do que é indexação, que vem aqui nessas aulas anteriores, certo? Então, façam sempre na ordem em que são apresentados, ainda que vocês possam, por exemplo, professor, semana que vem eu tenho um compromisso, não vou poder fazer o exercício na terça-feira. Eu posso fazer antes na segunda-feira, posso fazer antes, aproveitar o domingão para isso, né? Por exemplo, também. Brincadeira, pessoal. Mas quem quiser pode. Então, aqui a gente tem o módulo 1, todo o seu conteúdo, como eu já expliquei. O módulo 2, né, nós vamos ter em cada atividade uma explicação bem detalhada de como ela vai funcionar lá no Aprender, né, todas as instruções, né, então como vai funcionar cada exercício, como vai funcionar cada atividade, todas essas explicações vão estar colocadas lá no Aprender. Aqui o nosso módulo 4. E esse documento traz também o nosso percurso de aprendizagem. O percurso de aprendizagem, ele destaca a carga horária relativa a cada uma das atividades e a pontuação quando se tratar de uma avaliação formativa ou somativa. Né? Então, vocês podem ver que tem conteúdos que correspondem à participação de vocês e tem conteúdos que correspondem à participação e também à avaliação. Então, esses que correspondem à avaliação de vocês, eles têm prazos definidos. E os prazos estão definidos nesse próprio documento, né? Se a gente for aqui mesmo no último módulo, o exercício 6, ele deve ser concluído até o dia 22/4. Tá? Então, eu tenho uma atividade, qual a data que ela é prevista? O horário sempre será às 23h59, do dia 22/4.
tá? Lembrando que já está tudo disponível de um módulo, e aí eu fico atenta a esses prazos aí para não perder a oportunidade. Alguma dúvida com relação ao percurso, pessoal, ou ao programa? Não. Perfeito. Então, eu vou voltar aqui agora para aprender, para a gente avançar um pouquinho mais no nosso ambiente. Uma vez que a gente já entendeu o que é a disciplina, né, qual que é o seu conteúdo e qual a estratégia de aprendizagem adotada, eu vou mostrar agora para vocês aqui algumas coisas importantes do nosso ambiente de aprendizagem. Tá? Primeiro que a gente tem aqui todas essas instruções e informações colocadas para vocês. É bem importante que vocês leiam isso daqui, né, e que vocês estejam confiantes, né, de que conhecem o funcionamento da disciplina, para que ninguém saia prejudicado. Tá? Qualquer coisa que não ficar clara para vocês, vocês podem me mandar mensagens ou como vocês desejarem aí fazer uma comunicação ou levantar a mão numa live. O importante é que vocês estejam esclarecidos com relação ao funcionamento da disciplina. Nós temos aqui no Aprender esse menuzinho lateral que eu destaquei algumas ferramentas que são legais para a gente acompanhar a disciplina. Primeiro aqui a gente vai ter avisos, né? Se tiver qualquer aviso, ele vai aparecer aqui para vocês, né? Logo aqui no início. E aqui a gente tem um calendário, né, que é bem importante para vocês acompanharem os prazos. Então, se vocês verificarem, aqui eu tenho, ver se meu mouse funciona. Aqui eu tenho os dias em que eu tenho atividades e quais atividades a serem realizadas. Tá? Então, isso daqui facilita muito a vida de vocês. Se vocês, inclusive, clicarem no calendário, né, que eu já estou mostrando ele aberto, vocês vão observar que vocês podem... Está travado aqui. Deixa eu recarregar aqui. Professora, eu acho que o Aprender está fora do ar. Ai, gente. Eu acho que tá. Bem, eu vou fazer o seguinte. Como eu deixei todas as páginas abertas, eu vou tentar seguir aqui com o que está aberto, tá bom? E não vou clicar em mais nada. Mas aqui só para destacar que se vocês clicarem no calendário para visualizar, vocês já vão ter inclusive o link para a atividade. Tá? Então aqui tem destacadas atividades e tem os links para aquilo que vocês precisam fazer. Outra ferramenta importante que eu deixei aqui no nosso Aprender é o progresso de conclusão. Aqui, todas aquelas atividades do programa de aulas estão listadas e vão ser marcadas como concluídas à medida que vocês forem fazendo. Tá? Então, me apresentei. Eu já vou mostrar para vocês isso aqui. Aí vai aparecer aqui como concluído. Por hora está não concluído. Né? Visualizei os slides, aparece como concluído. Questionário inicial, e assim sucessivamente. Então, é bom para vocês acompanharem que fica verdinho, né, quando vocês fizeram e fica destacado, fica em azul, quando vocês estiverem com pendência. Então, esse progresso de conclusão é bem importante para vocês aí se orientarem com relação ao que já fizeram e o que falta fazer. Aqui as atividades, né, listadas, também dão acesso direto às atividades que são previstas, na ordem que elas são colocadas aqui no Aprender. Pesquisa em fórum e, enfim, usuários online, etc. Tá? Então, aqui só para vocês observarem que eu deixei os blocos que são mais importantes para vocês se situarem e acompanharem a disciplina aqui no menu lateral do Aprender. Seguindo aqui, nós temos aqui uma orientação para vocês observarem o percurso de aprendizagem, que é aquele que eu já mostrei para vocês e que está carregado aqui. E aí, aquelas informações de que
o cumprimento das atividades, garante a presença de vocês e etc. O que eu já expliquei para vocês. A indicação dos prazos, como eu falei, ela está lá no programa, ela fica destacada no calendário e eu sempre coloco aqui na frente da atividade. Tá? Então, a gente já vai entrar num módulo, vai ver se será possível com aprender aí fora do ar, e a gente vai ver que nós temos uma informação de quando ocorre a atividade ou qual o prazo final para um determinado exercício. Então, isso está sempre colocado para vocês cumprirem com esses prazos e a gente ter um progresso bacana aí da disciplina. Algumas atividades, quando vocês realizarem, vocês devem indicar que concluíram. Por exemplo, aqui, vamos ver se eu consigo. Não permitiu. Quando vocês se apresentarem, vocês devem vir aqui e marcar que concluíram a atividade para que ela apareça aqui como concluída. Algumas atividades devem ser marcadas por vocês, como, por exemplo, apresentação, questionário, live. Na verdade, a live é marcada automaticamente depois que vocês respondem ao fórum. E algumas atividades, como os exercícios, quando eu atribuo nota, é marcada automaticamente para vocês. Então, só recapitulando para facilitar. Todas as nossas atividades terão uma marcação de conclusão. Algumas marcações são manuais, como essa aqui, né? Que eu clico e aparece como concluído, que não está funcionando no momento por causa do aprender. E algumas atividades, elas são indicadas como concluídas quando eu fizer a correção da atividade de vocês. Ou seja, vocês têm que mandar, eu corrijo, atribuo nota e aí aparece a conclusão para vocês. Tá? Então, é bem legal para vocês conseguirem acompanhar o progresso. Fiz, venho aqui, vejo se eu posso marcar, eu marco. Se eu não posso marcar, quando eu não posso marcar, ela vem um pontilhadinho aqui em volta, tá? Em volta desse quadradinho, esse quadradinho, ele é com uma linha pontilhada. Eu não vou conseguir mostrar isso para vocês agora, porque eu não consigo abrir aqui o módulo 1. Mas até o final eu tento para deixar isso aí claro para vocês. E isso é importante para vocês acompanharem aqui o progresso de conclusão. Então, nossos encontros síncronos, né, nossas lives, elas iniciarão às 8h30 com conteúdo. Hoje nós iniciamos às 8 horas, né, porque é o horário da disciplina e eu quis iniciar no horário, mas, enfim, como eu sei que é bem complicado começar às 8 para muitos alunos, nós vamos iniciar às 8h30, mas eu estarei disponível sempre a partir das 8 horas. Então, quem tiver qualquer problema, qualquer dúvida, às 8 horas eu já vou estar na live esperando vocês, tá bom? Mas aí a gente inicia com conteúdo, inicia a gravação às 8h30. Eu procuro fazer lives mais curtas, tá ok? Então, assim, eu coloquei aí até às 10 horas, porque ao final tem dúvidas sobre o conteúdo, etc. Mas a ideia é fazer lives aí de 50 minutos no máximo, porque eu sei que é bem cansativo prestar atenção aí por 1h30 numa live, tá bom? Então, nós vamos ter lives mais curtinhas. Não se preocupem com isso. Como que vocês podem entrar em contato além da participação na live? Vocês podem entrar em contato via chat. Nas terças-feiras eu estou sempre no chat da disciplina, né? Tenha live ou não, eu estou no chat da disciplina conversando com vocês, o que vocês quiserem conversar sobre o conteúdo. Deixa eu sair aqui. Então, aqui está a página do chat da disciplina, vocês vão clicar, né? Vejam que está bem aqui o link para vocês, né? O link está aqui no cantinho. E aí vocês vão clicar, vão entrar no chat da disciplina. Eu não entendi isso, eu quero saber mais sobre isso. A gente vai conversar e os chats vão ficar salvos ali para vocês, tá? Para vocês consultarem depois. Outra maneira que vocês têm de entrar em contato, por exemplo, algum exercício está dando erro, algum problema de natureza mais técnica, é o fórum de apoio.
O fórum de apoio, inclusive, é o fórum dessa nossa primeira live, né? Então, o fórum de apoio é esse aqui do nosso primeiro encontro, e aqui já tem essa informação, que vai ficar gravado aqui essa nossa live de apresentação, e depois vocês podem entrar aqui nesse fórum e fazer perguntas ali sobre o funcionamento da disciplina. Além disso, naturalmente, vocês podem me mandar mensagem pelo Aprender. Então, não será por falta de contato que a gente vai passar a disciplina sem aprender o suficiente. Então, o chat, o fórum de apoio e mensagem no Aprender que chega direto no meu e-mail. Esses são os nossos canais. Alguma dúvida, pessoal? Tá tudo claro até agora, né? Eu vou só tentar recarregar isso aqui novamente. Que peça esse Aprender me prega. Bem, vamos seguir com as páginas que já estão abertas. Então, como eu mostrei para vocês, a página de documentos da disciplina, aqui a pasta de bibliografia, né? A gente tem aqui a página da bibliografia. Vejam que estão destacados os módulos, né? Então, aqui, módulo 1, aí eu tenho a bibliografia básica e complementar toda reunida aqui. Tudo isso aqui está na nossa bibliografia. E aqui eu tenho outros textos interessantes também. Módulo 2 a mesma coisa, módulo 3 a mesma coisa, e tenho destaque para alguns temas específicos, como, por exemplo, política de indexação, e aqui eu tenho um material específico sobre um vocabulário controlado que a gente vai utilizar em exercício. Então, a bibliografia está sempre aqui, já está toda disponível para vocês. É bem importante que vocês, a cada aula, né, acompanhem aquelas bibliografias. Eu vou destacar as que são mais importantes. A carga de leitura, ela é mediana, não diria que ela é baixa nem elevada. No segundo módulo, inclusive, em que nós teremos, deixa eu voltar aqui para mostrar isso para vocês. Nesse módulo 2, nós temos uma necessidade de uma leitura maior, e aí eu terei exercícios focados na leitura, que são exercícios praticamente que são controles de leitura. Então, eu incluí a leitura na nossa atividade aqui no módulo 2, né, que é o módulo em que nós temos uma bibliografia, eu não diria mais relevante, mas uma bibliografia essencial para a indexação, né? Então, aqui, o exercício 3, ele é focado na leitura, o exercício 4, que é dividido em duas partes, também é focado na leitura. Então, para facilitar a vida de vocês, né, para a gente não ter que fazer uma atividade ainda leitura, eu coloquei no módulo 2 dessa maneira para funcionar melhor. Eu sei que a gente precisa, né, aí, um pouco mais de bom senso com relação ao tempo destinado a cada disciplina. Então, a gente, né, eu fiz essa inclusão da leitura nos exercícios para facilitar justamente nesse ponto. Bem, estamos ainda sem aprender, mas eu acho que com relação ao funcionamento da disciplina é isso. Aqui eu destaquei alguns links importantes para vocês, então vocês podem aqui já ir direto para a página da FCI, né, que é a página onde a gente tem aí as principais notícias a respeito das aulas. Aqui um link direto para o SIGA, um link direto para o Office 365, e eu deixei aqui também um Linktree, que é uma árvore de links de coisas que eu divulgo, que vocês podem acessar aqui, por exemplo, alguns objetos de aprendizagem, né, como esses dois aqui, né, algumas informações sobre mim, e também o canal do YouTube, onde os nossos conteúdos vão estar disponibilizados. Tá? Eles serão disponibilizados todos no Aprender, mas aqui, por exemplo, vocês podem ver vídeos que foram gravados no semestre passado. Tá? Então, eles já estão disponíveis aqui. Outros conteúdos também, enfim, de outras ocasiões, vocês podem aqui ou acessar ou se inscrever e ver antecipadamente, da maneira como vocês quiserem, tá?
Deixa eu ver o que mais. Aqui os links. Então, a ideia agora é a gente começar com uma apresentação, a gente já está encerrando, e eu tenho uma atividade para a gente fazer agora e uma atividade para vocês fazerem aí até a nossa próxima aula, mas que podem fazer depois que a gente encerrar. Então, somente para finalizar, aqui a gente visualiza essas pastas que são informadas ali no texto, né, na apresentação do curso. Então, vocês podem acessar tudo diretamente aqui. E um link muito importante é esse link de apresentação, que eu vou pedir para vocês clicarem, vocês vão conseguir entrar agora, porque ele é fora do Aprender e vai ser aberta... não vai, ele está dentro do Aprender. Testem aí para mim, por favor, se vocês conseguem aqui se apresentar. Clicar no link Apresente-se e ir para essa tela aqui. Me digam aí se vocês conseguem. Professor, o Aprender tá fora. Tá fora. Não voltou, não né? Entra. Não, tá. não. Então, isso vai ficar para depois também. Professora. Oi. A senhora pode mandar no chat o link para a gente acessar? Não, mas é porque ele é uma atividade no Aprender. Eu incorporei. Tudo bem. Tudo bem. Então, pessoal, aqui esse link de apresentação é aquilo, né? Como a gente não pode estar frente a frente, eu criei um glossário, né, de integrantes da disciplina. Então, aqui vocês vão ver que tem a instruçãozinha aqui, vocês vão inserir um novo item, que é a apresentação de vocês. E aqui eu pedi para vocês falarem sobre vocês, né, falar o que vocês gostam, uma mania, um hobby, que série vocês estão assistindo ou curtindo. E também quero que vocês pensem um pouquinho que se vocês fossem um livro, qual seria a palavra para identificar vocês? Ou seja, vocês vão se indexar nessa apresentação. Tá? Então, vejam que aqui já tem a minha, né? Depois fiquem à vontade para ler a apresentação dos colegas, para, enfim, comentar, tá ok? Então, é uma apresentação um pouco diferente, mas que serve para a gente se conhecer um pouquinho, né, para a gente, de repente, até pegar uma dica de uma coisa ou outra que o colega está fazendo, e também esse esforço inicial de fazer a indexação de nós mesmos. Ainda sem conhecer nenhuma teoria, né, ou conceito profundo de indexação, é para a gente perceber como a representação temática ela está em muitas coisas no nosso dia a dia. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai ao mercado e a gente sabe a seção em que vai encontrar algo, aquilo é uma representação temática. Ou quando eu defino aqui que se eu fosse um livro, não vou destacar que fica mais difícil de ver, né? Se eu fosse um livro, meus descritores seriam viagem, comida e persistência. Então, ou seja, esses três termos, eles representam, né, características minhas. Então, eu quero que vocês façam essa apresentação, tá? Assim que possível, né? Infelizmente, eu queria que todos fizessem agora, mas infelizmente não vai dar. Então, depois vocês cliquem aqui em Apresente-se, né? Aqui no cantinho superior esquerdo, né? Aqui no nosso Aprender, e façam a apresentação de vocês. Tá bom? E mais uma tarefinha, digamos assim. Eu preciso que vocês preencham esse questionário inicial de indexação. É uma coisa bem simples. Eu vou até enviar aqui para vocês no chat. Ver se ele vai aqui. Esse questionário inicial, ele serve, como eu falei lá no começo da nossa live, ele serve para que eu conheça
a disponibilidade de vocês, de uso de recursos, o conhecimento de vocês com relação ao aprender, e ele serve também para indicar a vocês que tomem conhecimento e busquem informação no aprender. Então, é coisa bem simples, são pouquíssimas questões para preencher bem rapidinho. Aqui logo ao final da nossa live, se vocês puderem preencher, será muitíssimo importante para nós. Aqui está o questionário, né? Então, nome, a motivação para as aulas, né? Quais... Opa, eu enviei o questionário errado. Espera que eu cliquei no questionário errado. Esse é o questionário intermediário. Espera aí. Eu vou abrir aqui o Office e mando o outro formulário para vocês. Então, esse questionário inicial, deixa eu ver se eu consigo tirar esse daqui. Excluir. Para não dar falha aqui. Esse questionário inicial vai, por exemplo, me dizer se vocês têm disponibilidade de acessar o aprender do computador e vocês têm acesso a um celular ao tempo que vocês assistem à aula. Então, isso não é uma exigência, naturalmente, eu sei que muitas pessoas acessam só pelo celular ou só pelo computador, mas isso vai me permitir saber, por exemplo, como vocês acessam o conteúdo. Apesar de eu preparar todo o conteúdo para ele ser acessado tanto no celular quanto no computador, né, isso me dá a ideia, por exemplo, de quem vai ter mais dificuldade para acessar um conteúdo porque a pessoa só acessa do celular, e aí eu posso ajudar de maneira mais significativa essa pessoa. Tá? Então, é bem importante isso daí. Algumas pessoas já preencheram até. Minha internet também não está a melhor, né? Pronto, agora vai o link certinho aqui para vocês, tá? Para vocês preencherem aí ao final da nossa live. Bem, pessoal, para a gente encerrar, aqui está o questionário, tá? Para vocês preencherem. A internet está bem ruim, mas está aqui para vocês preencherem. Para a gente encerrar a nossa live, eu vou voltar, vou parar de compartilhar aqui a tela, ou vou somente abrir aqui, que já é o suficiente para eu dar uma olhadinha em vocês. E quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser tirar alguma dúvida, pode se manifestar agora, pode falar pelo chat, pode falar levantando a mãozinha. Tá, então olha só, muitas das nossas lives, a gente vai interagir utilizando ali alguns slides que vão permitir que vocês deem opinião ou respondam alguma questão, porque o que acontece? Né? Eu incluí mais lives dessa vez na disciplina, os alunos se manifestaram de que era interessante incluir mais algumas lives, então eu incluí mais 2 lives no nosso programa. Nós tínhamos a orientação de fazer bastante atividades assíncronas no semestre passado, porque, enfim, não tinha como exigir muita disponibilidade dos alunos assistirem live de uma hora para outra, né? Aí os alunos, ao final da disciplina de indexação, se manifestaram de que eles gostavam das lives e queriam um pouco mais de lives. Eu incluí 2 lives. Outro ponto importante que foi revisto e eu tentei aprimorar é essa questão da participação de vocês.
né? Então, aqui, muitas vezes, alguns se sentem tímidos em levantar a mão, em falar alguma coisa, ou até mesmo em escrever alguma coisa no chat. Mas, primeiro, eu quero que vocês não se sintam tímidos com relação a isso, né? A gente está aqui para aprender junto, né? Para o professor também não é cotidiano iniciar uma gravação, falar, né? Enfim, a gente precisou aí romper algumas barreiras para fazer isso. Então, eu primeiro quero motivar vocês a participarem. Nós teremos momentos no meio das nossas lives em que eu vou pedir a participação de vocês. Então, é bem interessante, né? Eu entendo que muitas pessoas têm dificuldade, algumas pessoas não vão poder participar na live e vão ver ela depois, mas ainda assim eu quero motivar essa participação, essa interação de vocês, né? Comigo e uns com os outros, nas nossas atividades. Nas lives, né, por meio da interação aí um pouco mais direta, e nas atividades, às vezes, nós vamos ter alguns exercícios que são colaborativos, são postados, ou vão acontecer em dupla, né? No nosso último módulo, a gente tem um exercício em dupla. E uma maneira, né, a mais de garantir a participação, de eu perceber como a coisa está caminhando com vocês durante as lives, é essa interação por meio de alguns slides, como esse que vocês estão vendo agora. Vocês estão vendo aí essa apresentação? Vou pedir para me falar, porque está no modo apresentação, não consigo ouvir vocês. Tá dando para ver sim. Eu não consigo ver a mãozinha agora. Então, vejam que aí a gente tem uma instrução para vocês acessarem um site. Vocês podem acessar abrindo uma nova abinha do navegador de vocês ou do celular. E aí vocês vão acessar esse site, vou pedir para vocês acessarem aí agora. Né? Então, acessem aí www.mente.com e coloquem esse código. E aí, deu tudo certo? Eu vou entrar aqui também. E aí eu vou pedir para vocês irem respondendo. Veja que vocês não são identificados, tá? Até agora ninguém foi identificado, então isso serve para que eu consiga medir como a coisa está acontecendo. Às vezes esses slides vão aparecer na nossa apresentação. E aí vocês vão poder responder, tá? É claro que vão ser slides mais relacionados, por exemplo, ao quanto vocês estão aprendendo. Ficou claro tal conceito? Ou seja, vocês conseguiram entender como vai funcionar, como realizar a indexação de tal tipo? Vocês compreenderam a exposição feita na aula? Então, vão ser questões mais para interação entre vocês e eu, e para que eu possa medir e entender melhor como está funcionando a disciplina. Isso não vai ser do nada, tá? Mas, por exemplo, entre um conteúdo e outro, a gente pode ter uma participação desse tipo, né, que vai nos indicar como está funcionando a disciplina. Então, aqui é só um teste. Eu vou passar já para uma outra questão. Depois que a gente terminar a live, eu vou disponibilizar a live e vou disponibilizar também o resultado da nossa live, tá? Para vocês ali. Então, eu vou partir para a próxima. E aí, veja que agora a gente tem uma outra questão. E aí, se vocês verem ou no celular de vocês ou no site, vocês foram levados para uma outra telinha, onde vocês devem digitar uma palavra, né, ou um conjunto de palavras, poucas palavras, que digam o que vocês melhorariam nas aulas online. E aí, vamos lá. O que vocês melhorariam? Vocês podem colocar até 3 opções.
Isso é bem importante para que eu possa melhorar cada vez mais. Isso é só um teste com vocês, se vai funcionar bem o uso dessa ferramenta de interação, mas isso é importante para que eu também possa melhorar. Vamos lá, mais um pouquinho. Vamos lá, estou adorando, pessoal. Muito bom. Então, como a gente pode ver aí na nossa nuvem de palavras, né? Isso já tem muita relação com a própria indexação, tá, pessoal? A constituição de nuvem de palavras, ela representa interesses de busca ou... enfim, né? Quando a gente entra num site, a gente tem uma nuvem de tags, aquilo representa ou conteúdos mais clicados, que são, na verdade, interesses de busca, né? Ou conteúdos mais buscados, que são efetivamente os interesses de busca. Então, uma nuvem de tags como essa que a gente formou aí agora, ela representa aquilo que é mais relevante para vocês, ou aquilo que representa melhor aquilo que vocês acham importante melhorar nas aulas online. Olha que bacana. Então, a gente vê aí o destaque para dinâmica, menos aulas síncronas, mais prática, melhor interação professor-aluno, feedback mais rápido, feedback de atividades, participação. Então, a gente já tem aí destacado, né, algumas palavras que representam uma melhor aula online para vocês. Olha que legal que a gente tem. Vou passar agora aqui para última, rapidinho. Essa é um pouquinho diferente, porque vocês vão jogar. Então, olha só, vocês vão colocar um nickname, né? Então, eu vou colocar aqui o meu nickname e vou pedir para participar do quiz. E aí, eu vou ter uma questão do quiz, tá? Vou passar para a questão agora. E agora, o que é importante? Vocês têm um tempo para participar, né? Ou seja, vocês têm um tempo para responder uma questão do quiz. Então, eu coloquei uma questãozinha muitíssimo simples, só para ilustrar como o nosso quiz funciona, tá? Vamos lá. Primeiro a pergunta, né? Depois as opções. Correu o tempo, todos responderam, nós vamos ver o resultado. Tempo encerrado, olha o nosso resultado. Tá? A maioria sabe, são 60 horas. Quem tem expectativa de 30 horas, dobra a expectativa. E aí depois, pessoal, a gente tem aqui uma pontuação, né? O nosso ranking. Então, naturalmente, a gente vai ter aí, né, um conjunto de perguntas no nosso quiz relacionado ao nosso conteúdo, né? E quem responder certo e responder mais rápido vai ser melhor pontuado. Então, é assim, é uma brincadeira, né? Digamos assim. Deixa eu voltar aqui para a tela com vocês. Agora eu vou parar de compartilhar a tela, de fato. Então, é uma brincadeira, mas é uma maneira de interagir com vocês ao longo das nossas lives, né? Então, a gente ali em alguns momentos vai ter um slide desse que a gente tem que entrar, responder, né? E é uma maneira também do professor, né? Ou seja, de eu ter um feedback de vocês com relação à forma como as coisas estão rolando, né?
porque é bem complicado não conseguir ver se vocês estão atentos, se vocês estão com cara de dúvida, né? Ou qualquer coisa desse tipo. Então, eu acho que todo mundo entendeu como funciona, eu acho que é bem simples, né? Eu testei já em outros momentos, eu acho que é bem simples, vocês foram todos muito bem. Isso não é critério nenhum de participação, nem de pontuação, tá? Então, não tem nenhum critério, não tem nenhuma intenção de avaliar ou pontuar vocês, é mesmo para a gente ter essa troca, para a gente interagir um pouco mais, tá? As nossas lives, como eu vou falar na nossa primeira live, né, na live 1 de conteúdo, ela está sempre dentro de um fórum e a gente tem uma questãozinha relacionada ao conteúdo que foi dado bem simples para ser respondida ao final. Tá? Então, isso sim é importante, tá, com relação ao conteúdo, mas essa interação é importante para que a gente tenha aí uma aula mais gostosa, né? Uma aula mais relacionada às nossas expectativas e por aí vai, tá bom? Pessoal, então é isso. Me despeço de vocês. Hoje nós estendemos aí por 1 hora, mas foi bem importante, muita coisa para falar, né? Tudo está bem explicadinho e colocado no Aprender, como eu mostrei para vocês. A nossa próxima aula, Vitória, a nossa próxima aula será às 8h30, exatamente. Às 8h30 inicia a nossa live com conteúdo. Mas desde as 8 horas, em todos os dias das lives, eu estou disponível, tá? Então, eu estou desde as 8h30 a gente começa com conteúdo, tá? Todas as nossas lives serão assim a partir de agora. E deixa eu ver o que mais. Como faz para entrar na equipe da matéria aqui no Teams? Então, Lorena, nós não temos uma equipe no Teams. Todo o nosso conteúdo está no Aprender e vocês vão sempre acessar o Teams a partir do Aprender, tá? A gente não tem nenhum conteúdo da disciplina no Teams da disciplina e tudo está no Aprender. Então, não se preocupe, você vai entrar e vai ser levado para uma sala. Eu vou baixar a aula gravada e vou disponibilizar para vocês no Aprender. Tá? Eu sempre coloco um link do YouTube que vocês vão ver ali tudo no Aprender. Não precisa ir para nenhum outro lugar na disciplina, tá bom? Tudo sempre no Aprender. E só para lembrar vocês para finalizar, se apresentem, né? Lá naquele nosso link no Aprender, se apresentem ali, coloquem a indexação de vocês, isso vai ser bem legal para mim e para todos, né? E também respondam o questionário inicial. É bem legal se vocês responderem esse questionário até a nossa próxima aula, ou seja, se puderem responder agora logo no final, excelente, porque eu já consigo, né, ter um feedback de vocês que eu teria na aula presencial e que aqui no formato online é mais difícil, porque se eu ficar passando a palavra e questionando cada um de vocês, um microfone não funciona, outra câmera não está legal, e aí a gente acabaria perdendo um pouco o nosso tempo, tá? Então, essas duas tarefinhas, a apresentação e o questionário inicial, elas são importantes para isso. Pessoal, nossas próximas aulas eu costumo ser bastante objetiva e direta, até porque elas ficam gravadas, tá? E procure muito direto ao ponto no nosso conteúdo, para facilitar, inclusive, para quem vai visualizar a aula depois, mas o início e o fim da aula vai ser sempre reservado para um diálogo um pouco mais estendido e com mais paciência, né, para ouvir, tirar dúvida e demonstrar as coisas de diversas maneiras ou de todas as maneiras possíveis para vocês aprenderem, tá bom? Então é isso, estou muito feliz de estar iniciando o semestre com vocês, né, da gente estar iniciando a disciplina. É claro que queria estar com vocês aí no presencial, mas como não é possível, já serve a gente seguir no formato online, aprendendo, né, e continuando, dando continuidade ao curso, para que a gente não se perca nesse momento tão complicado que a gente está. Então, muito obrigada, até a nossa próxima live, e sigo à disposição nos canais que eu já falei com vocês.